O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, desistiu de trocar de advogado. Ontem ele havia contratado o defensor do Rio de Janeiro, Bruno Silva Rodrigues, e o advogado e revogado a procuração de Dracon Cavalcante. Mas, segundo ele, tudo foi um mal-entendido e agora deseja que os dois advogados trabalhem juntos. A reportagem é de Pablo Nascimento. Um inquérito cheio de idas e vindas. 2 dias após este advogado de Belo Horizonte assumir a defesa do assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, ele foi surpreendido com uma medida assinada pelo próprio investigado. Cheguei aqui como advogado, fui abrir para ver meus processos e, infelizmente, eu vi até uma carta revogando meus direitos. O documento assinado por Renê da Silva Nogueira Júnior foi juntado ao inquérito às 7h18 da noite de sábado. O texto revoga a procuração dada ao criminalista mineiro para se manifestar em nome do investigado, tanto no processo quanto em entrevistas. 2 minutos depois, uma carta também assinada por Renê coloca o advogado Bruno Silva Rodrigues como seu representante legal. Segundo o defensor mineiro, Bruno é do Rio de Janeiro e seria parente do assassino confesso. Cheguei lá no presídio, conversei com o Renê. Renê falou que não assinou. Ele assinou, sim, a procuração e que não assinou a revogação e que, inclusive, ele quer que eu continue no processo. Durante a conversa entre o advogado mineiro e o preso, Renê teria dito que o afastamento de Dracon foi um equívoco. Mais segurança, né? Ele está inseguro, né? Muita coisa aí dentro, ele não tem muito espaço, né? E trabalhando em união entre esse advogado aí de Minas, ele fica mais seguro. Um é do Rio, que é a terra dele, da família dele, e o outro é daqui, para poder ficar mais próximo dele. Dracon então pediu que Renê escrevesse uma carta a próprio punho, manifestando o interesse de mantê-lo no caso. No texto, o investigado teria pedido que os 2 advogados trabalhem juntos e teria afirmado que se sente representado tanto por Dracon quanto por Bruno. Oficialmente, o nome do advogado mineiro ainda continua no inquérito como representante de Renê, assim como o defensor carioca. Mas ainda não há uma definição sobre como a defesa vai trabalhar a partir de agora, se os 2 vão trabalhar juntos ou não. O advogado carioca deve chegar a Minas Gerais nesta quarta-feira. Ele vai se encontrar com Renê no presídio e só depois o criminalista mineiro vai definir se continua ou não no caso. Assim que eles resolverem lá, ele, o advogado que me tirou, me colocar no caso, eu entro. Se não me colocar, eu desejo toda a sorte do mundo para eles. Agora, uma coisa é Rio de Janeiro, não é Belo Horizonte. Renê está preso preventivamente no presídio de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. Por enquanto, ele está em uma cela simples, sem acesso à televisão, mas, segundo o advogado, tem acompanhado a repercussão do caso pela TV de outras celas. O defensor denuncia que o cliente enfrenta dificuldades para ter acesso a medicamentos usados para dormir. Os medicamentos, como é presídio, eles não têm só o Renê lá, eles têm outros presos, né? Outros rapazes que estão lá custodiados pelo Estado. E o remédio é assim, ele não está seguindo muito medicamento certinho, tá? Que falta o horário, às vezes esquece, às vezes não, pela circunstância do presídio. Dracon entrou no caso um dia após a confissão do investigado e, na avaliação dele, a decisão do cliente foi acertada. Quando eu cheguei lá, nem eu mesmo sabia que ele tinha confessado, que eu cheguei lá na parte da manhã. Nós precisamos encontrar todas as verdades dentro desse processo. E uma das verdades, não adianta ele mentir falando que não era ele. Se ele atirou, então que ele pague dentro do limite da pena dele. Ele não pode ser condenado a 30, 40 anos, se a lei manda 17 anos, 15 anos. Uma das estratégias do criminalista mineiro é derrubar a versão apresentada por testemunhas que afirmaram que Renê ameaçou a motorista do caminhão de lixo por estar bloqueando a passagem dele pela rua. O Renê vive no Rio. No Rio, se você errar um caminho desse, é como ele falou, é tiro de fuzil. Então, quando ele entrou, que ele viu que ele poderia passar por esse caminho, ele só quis se prevenir. Ele não ia usar arma, porque foi uma discussão de trânsito entre ele e o caminhão. Versão bem diferente da apresentada pelas testemunhas. Saindo do carro ali, na que ele passou do caminhão sacando a arma, ele já virou ali com a arma ali, e naquela hora eu só vi o gesto dele, o tamanho que o homem era,
que parecia um monstro. O bicho era gigante mesmo, e com a arma em punho, eu só vi naquele abaixou, fez um gesto ali, e aí naquele momento que ele abaixou, eu só falei, você vai tirar a gente trabalhando? Né? Você vai matar trabalhador, isso é sério? Ele teve tempo para desistir do ato, porque no momento que ele desceu do carro com a arma em punho, ele tentou engatilhar a arma. Na hora que ele tentou, caiu o carregador da arma. Ele teve tempo de agachar, pegar o carregador, colocar, empunhar novamente, dar um golpe na arma. E nessa posição aqui ele apontou para a gente, entendeu?